Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta sexta-feira, dia 7 de março, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. A palavra de hoje nos traz a temática do jejum. O jejum como expressão da nossa conversão. A pergunta da palavra veio de um grupo muito querido de Jesus, os discípulos de João. Jesus tinha participado do batismo de João Batista no Rio Jordão. João o tinha apontado como o Cordeiro de Deus, e alguns dos discípulos do Batista tinham se tornado também discípulos de Jesus. Então a pergunta deles era séria. Não tinha segundas intenções. Mas o que eles queriam saber? Queriam saber por que os discípulos de Jesus não praticavam o jejum como eles praticavam, e também os fariseus. A resposta de Jesus foi essa: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. O que Jesus quis dizer com isso? Podemos entender todo o ministério de Jesus como a renovação da aliança com Deus. Jesus veio para isso, para restaurar a comunhão com Deus que foi destruída pelo pecado desde Adão e pela infidelidade de Israel, o povo da aliança. Não é à toa que o Evangelho de São João praticamente começa com as bodas de Caná. O casamento que precisou da intervenção de Jesus para dar certo. A aliança, a moda do casamento, é entre Deus e o seu povo. Jesus é o noivo. Veja o que Jesus respondeu: enquanto o noivo está presente, ou seja, ele está presente, os amigos do noivo, que são os discípulos, os seus discípulos, não podem jejuar. Mas, depois que o noivo for tirado do meio deles, depois da sua morte, eles jejuarão. Então precisamos entender o jejum como uma expressão da nossa conversão. A nossa primeira conversão foi celebrada no batismo, nas águas, um sinal sacramental da ação do Espírito Santo na nossa vida. Lá nós fomos lavados dos nossos pecados, mas infelizmente continuamos a pecar, continuamos a cair, a falhar. Por isso precisamos estar em permanente atitude de conversão. E Deus sempre nos acolhe, nos perdoa, mas para isso precisamos da conversão do nosso coração. Precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e ter essa atitude de querer mudar de vida, se converter. E o jejum é uma forma de cultivarmos essa conversão. Ficamos tristes pelos pecados que cometemos, e esse sentimento
do reconhecimento do nosso pecado, da dor que sentimos pela nossa infidelidade a Deus, podemos expressar também nas práticas externas, como o jejum, a esmola e a oração. Essas práticas nos ajudam a cultivar a conversão interior, a mudança de atitude, a mudança de coração, a mudança de vida, e a implorar a misericórdia de Deus, o seu perdão. Ele que já nos purificou pela água do batismo, pode também nos purificar pelas lágrimas do nosso arrependimento. O nosso arrependimento ou contrição nos leva à confissão dos nossos pecados no sacramento da reconciliação. E o jejum tem, então, essa conexão com Deus, a quem nós ofendemos e a quem demonstramos o nosso arrependimento, cultivando a conversão do nosso coração. Mas o jejum tem também uma conexão com as minhas atitudes em relação aos meus irmãos. No livro do profeta Isaías, o próprio Deus nos diz qual a verdadeira obra que Ele espera de nós. O jejum que Ele prefere. São as obras pelas quais procuramos, em relação ao nosso próximo, o alívio do seu sofrimento, a libertação da opressão, a partilha do pão, do teto e da roupa com os mais sofridos. Então, o jejum é uma forma de penitência pela qual eu me uno ao padecimento de Cristo em sua paixão. Mas é também um gesto de amor fraterno, no sentido de que me faço solidário com quem está em dificuldade. Você pode jejuar em qualquer dia da Quaresma. A Igreja nos pede o mínimo na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. Mas podemos jejuar também de televisão. Podemos fazer um jejum de televisão, um jejum de barzinho, um jejum de bebida alcoólica, um jejum de açúcar, de chocolate, de sobremesa, um jejum de cigarro, um jejum de internet, de redes sociais. Renunciar para ficar mais resistente, para ter mais força interior, para unir-se a Cristo em sua cruz e aos irmãos em suas necessidades.